Centro Universitário Augusto Mota. Projeto de conclusão de semestre. Tema: Humanização na assistência ao portador de HIV/AIDS na unidade hospitalar. Alunos: Edésia da Silva Cardoso, Jéssica Cristina Frederico Pinto, Karen Pereira de Paula, Maria do Socorro Silva Costa, Sabrina Gomes de Souza, Rodolfo Muniz, professora Eluana Borges. Cena 1. Diagnóstico. Paciente do sexo masculino deu entrada na emergência com febre, tosse seca, fadiga e perda de peso. Ao ser atendido pelo médico de plantão, é encaminhado para realizar exames laboratoriais. Ao retornar para receber os resultados dos exames, o paciente observa uma nova conduta do médico e profissionais de saúde ao redor, com burburinhos e olhares preconceituosos. Ao retornar à sala de atendimento, o médico se encontra de máscaras e luvas, perguntando sobre sua orientação sexual e lhe informa o resultado do exame, HIV positivo. Paciente é direcionado para uma clínica da família mais próxima para iniciar o tratamento. Será que houve acolhimento e humanização no cuidado? Será que estão realmente cuidando? Primeiro, vamos explicar o que é o HIV. A sigla em inglês significa vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca o sistema imunológico, o qual é responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4 positivo. Esse vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Após se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Agora, vamos refletir sobre a cena 1. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Segundo a Política Nacional de Humanização, que busca pôr em prática os princípios do SUS, no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização é o acolhimento, que é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes e serviços e usuários e populações. Com o valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes e serviços, trabalhador e equipes e usuário, com sua rede socioafetiva. Nessa cena, vemos também a falta de alguns dos princípios que o SUS preconiza. Integralidade, onde todas as pessoas devem ser atendidas desde as necessidades básicas de forma integral. A integralidade trabalha em todo o ciclo vital do ser humano, do nascimento até a morte. Equidade. Toda pessoa é igual perante o SUS. Contudo, esse princípio não significa prover os mesmos serviços de saúde para todos, pois o atendimento deve ser realizado de acordo com a necessidade de cada um, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde é assim apresentada como um valor coletivo, um bem de todos. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os direitos da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança pessoal, à livre escolha, à dignidade e a ser tratada sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Cena 2. Tratamento.
Após uma péssima experiência no atendimento anterior, o mesmo paciente se encontra sem informação e com um preconceito dele mesmo, desistindo até mesmo de concursos e empregos onde era necessário o exame de sangue na contratação. O paciente se direciona à clínica para iniciar o tratamento e, ao chegar para buscar as medicações, o mesmo leva um frasco de suplemento para a academia para guardar a medicação, por receio dos olhares e julgamento dos outros pacientes. O mesmo não teve nenhum acompanhamento psicológico. Com isso, depois de algum tempo, o paciente não voltou mais para buscar as medicações, evitando as ligações e visitas dos agentes de saúde da clínica da família. Faltou humanização da equipe de enfermagem para esse paciente? Quais cuidados e deveres da equipe para com esse paciente? Quais tratamentos e direitos do SUS oferece ao portador de HIV/AIDS? Os principais direitos e deveres do SUS são: todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e afetivo para o seu problema. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Pessoas que vivem com HIV têm direito a tratamento gratuito desde 1996, segundo a Lei nº 9.313. Ninguém pode ter acesso rejeitado ou proibido aos medicamentos. Em caso de violação a esse direito, recomenda-se procurar os conselhos municipais de saúde e auxílio judicial. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde, por meio do SUS, oferece tratamento para todas as pessoas vivendo com o vírus, independente da contagem de células CD4 e carga viral. Sigilo médico e sigilo no trabalho. O sigilo quanto à sua sorologia no ambiente de trabalho é direito fundamental da pessoa que vive com HIV. Isso inclui exames de admissão, periódicos ou demissionais. A obrigação do médico se restringe a averiguar a capacidade laborativa do trabalhador nos exames legais, sem referência ao seu estado sorológico. Em caso de descumprimento, orienta-se registrar o ocorrido na delegacia do trabalho mais próxima. A falta de informação pode estimular atitudes frequentes de discriminação de pessoas vivendo com HIV. O preconceito isola as pessoas, dificulta o tratamento e faz muitas outras evitarem o exame, com medo do diagnóstico. Cabe aos profissionais de saúde essa missão de informar, fazer campanhas de conscientização, elaborar projetos para a inclusão de pessoas portadoras de HIV/AIDS na sociedade e informar os direitos para todos os portadores. Cena 3. Pós-vida. Paciente, depois de algum tempo, sem tratamento e acompanhamento, dá entrada na emergência, apresentando sintomas de pneumonia e tuberculose, em quadro avançado, vindo a óbito. O preconceito mata? Após sofrer preconceito gerado desde o primeiro atendimento, o paciente cria medo e não interage com as pessoas do seu ciclo de vida, criando barreira após o diagnóstico. Com isso, surge um agravo de sintomas gerados após o isolamento. A mudança de alimentação se torna precária e medicações são deixadas de serem consumidas. Logo, a saúde desse paciente fica precária. A falta de empatia e humanização dos profissionais de saúde, que não souberam lidar de forma adequada, visando apenas seu diagnóstico. Sua volta na emergência, com os sintomas agravados, é resultado de um tratamento interrompido e de uma equipe multidisciplinar despreparada. Princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Universalização. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Integralidade. Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham a repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. O tratamento do médico e sua equipe pode ter levado ao paciente chegar a esse estado de saúde?
Dando entrada ao hospital com seu estado grave, o paciente com medo relata ser soro positivo e o mesmo foi direcionado para uma equipe com bons profissionais, onde atuaram dentro dos princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde. Porém, todo o cuidado humanizado oferecido já não era suficiente para reverter o quadro. Os cuidados no leito passam a ser paliativos, recebendo todo o seu tratamento com integridade. O paciente evolui para óbito, encerrando um ciclo. Portanto, a educação continuada dos profissionais de saúde deve ser de suma importância para a melhora da abordagem e assistência na saúde do paciente, onde ele sinta a vontade de expor seus sentimentos, pensamentos e medos. O Sistema Único de Saúde é considerado de excelência, como o Programa Nacional de Imunizações, a Estratégia Saúde da Família e o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência. A criação do SUS foi a maior revolução da história da medicina brasileira. Nenhum país no mundo, com mais de 200 milhões de habitantes, ousou dizer que a saúde é um direito de todos. Vale lembrar que ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e amamentação, quando se não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. A síndrome da imunodeficiência adquirida ocorre em estágios mais avançados da infecção pelo vírus HIV. O HIV ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples resfriado a infecções mais graves, como tuberculose ou câncer. Direitos aos portadores de HIV/AIDS. Além dos direitos já citados, vale lembrar que o portador possui vários direitos. No artigo 1º, constitui crime, punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa as seguintes condutas discriminatórias. 1. Recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça como aluno em creche ou estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado. 2. Negar emprego ou trabalho. 3. Exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego. 4. Segregar no ambiente de trabalho ou escolar. 5. Divulgar a condição do portador de HIV ou de pacientes com AIDS no intuito de ofender a dignidade. 6. Recusar ou retardar atendimento de saúde. Quais direitos são assegurados às pessoas vivendo com HIV? Profissionais da área da saúde e membros da sociedade civil criaram junto ao Ministério da Saúde a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS. São eles: proteção legal em caso de discriminação. Como já foi dito anteriormente, na Lei 12.984 estabelece como crime a discriminação contra as pessoas vivendo com HIV. Auxílio-doença. A Instrução Normativa INSS, número 45 de 2010, garante o chamado auxílio-doença a qualquer pessoa segurada, que não possa trabalhar por conta da doença, incapacitante ou acidente, por mais de 15 dias consecutivos. Quem vive com HIV tem direito ao benefício, sem a necessidade de cumprir o prazo mínimo de contribuição, desde que tenha qualidade de segurado. Muitas pessoas que vivem com HIV apresentam uma baixa carga viral e ausência de sintomas. Mas caso a AIDS se desenvolva e a pessoa fique incapacitada de trabalhar, ela pode ter o direito ao benefício previdenciário. Para isso, suas condições de saúde precisam ser previamente avaliadas por um perito. A partir dessa análise, esse profissional irá conceder ou não a autorização para a cobertura social proporcionada pelo Estado. Esse auxílio deixa de ser pago quando a pessoa recupera a capacidade de trabalhar ou quando o benefício se transforma em aposentadoria por invalidez. Além desses, existem diversos outros direitos fundamentais garantidos por legislações específicas que visam a garantia da dignidade humana e acesso à saúde das pessoas vivendo com HIV. Buscar aconselhamento jurídico e do serviço social é fundamental para se manter informado e assegurar a garantia de suas liberdades. Tratamento ao portador do HIV/AIDS.
O Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, vinculado ao Ministério da Saúde, determina uma política de atenção a essas pessoas, que reúne desde medidas de prevenção até assistência, passando pelos direitos humanos e participação social. A TARV é oferecida no SUS para todas as pessoas vivendo com HIV, independente do nível de CD4 ou carga viral. E o início precoce do tratamento oferece claros benefícios relacionados à redução da mortalidade, à diminuição da transmissão da infecção e à disponibilidade de opções terapêuticas mais cômodas e melhor toleradas. O início da terapia necessita de uma decisão combinada e bem esclarecida entre a pessoa que vive com HIV e a equipe de saúde, envolvendo questões de âmbito psicológico, cultural, social, comportamental e físico. O êxito do tratamento está, em grande parte, relacionado à adesão adequada ao longo do tempo, que envolve tomar as medicações corretamente, na dose e frequência prescritas, além de realizar exames de acompanhamento no tempo adequado. O principal objetivo da TARV é reduzir a carga viral para níveis indetectáveis, até 24 semanas após o início do tratamento. Quanto antes for iniciada, maiores serão as chances de sucesso terapêutico. Hoje, as pessoas vivendo com HIV, em tratamento e em supressão virológica, têm expectativa de vida semelhante à população geral, desde que não interrompam os cuidados necessários com a saúde. Ao receber o diagnóstico positivo para o HIV, é comum que haja uma forte carga emocional. Porém, com o auxílio de profissionais de saúde capacitados, é possível vislumbrar as possibilidades de cuidado. É interessante identificar o potencial apoio familiar e social e, o mais importante, compreender a importância do cuidado com a saúde. Estatísticas globais sobre HIV em 2020. 37,6 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV no mundo em 2020. 1,5 milhões de pessoas foram infectadas recentemente por HIV em 2020. 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas ao HIV em 2020. 27,4 milhões de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral em 2020. 77,5 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia até o final de 2020. 34,7 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia de AIDS até o final de 2020. Nossa proposta de melhoria seria valorizar nossos canais de informação, ter um treinamento mais atualizado e completo para os profissionais de enfermagem, sempre visando a ética e o atendimento humanizado em primeiro lugar. Além da abordagem humanizada pelos profissionais de saúde, seguindo os padrões adotados pelo SUS, a proposta seria aproveitar nosso avanço tecnológico para a criação de um aplicativo para os usuários soropositivos. Nesse aplicativo, poderia conter todas as informações necessárias sobre o vírus e a importância do tratamento. Após o usuário se cadastrar, o mesmo conseguiria monitorar as datas corretas para buscar as medicações, além de alertar sobre as próximas consultas. O aplicativo é totalmente restrito e confidencial. Com isso, o portador se sentiria mais seguro e as informações mais sigilosas. Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho, campanha instituída pela Lei nº 13.504, em 2007, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas pelo HIV. A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/AIDS e às demais ISTs, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais. A campanha deve promover iluminações de prédios públicos com luzes de cor vermelha, promoção de palestras e atividades educativas, veiculação de campanhas de mídia e realização de eventos. No Brasil,
O Dezembro Vermelho é a campanha de conscientização para o tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida e de outras infecções sexualmente transmissíveis. O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial do Combate à AIDS, que é dia 1º de dezembro.